Bom, então, boa tarde a todos e todas presentes. É um prazer enorme dar continuidade às atividades do nosso grupo de estudo e pesquisa Pensar Sem Corrimão da PUC-Rio. É um grupo iniciado recentemente por nós, alunos aqui da pós-graduação, que temos pesquisa em Hannah Arendt. Então, o que a princípio surgiu como só uma iniciativa da gente ter essas trocas entre pessoas interessadas na obra dela, né, agora evoluiu para essa nossa tentativa de trazer palestras, pelo menos uma vez ao mês, com professores e professoras que possam contribuir para esse diálogo, sempre voltado para a obra dela. E então, daqui a pouco alguém coloca aqui o link do nosso canal no YouTube, onde a gente já tem algumas palestras lá disponíveis e onde essa ficará disponível também. Hoje a gente tem um prazer enorme de receber a professora Adriana Novaes, a convite do TEL, também é do nosso grupo. Eu passo a palavra, então, Theo, para fazer a apresentação. Obrigado, Marcelo. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí a presença de todos e também a presença da professora Adriana Novaes. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria dizer que no final a gente vai abrir para perguntas e questões. Então, ao longo da apresentação da professora Adriana, se alguém tiver alguma questão, pode escrever no site, que aí, ao final, a gente ordena, eu abro o microfone da pessoa e ela pode fazer a pergunta. Então, só uma breve apresentação aí, para quem não conhece, a professora Adriana Novaes, ela faz pós-doutorado no Departamento de Filosofia da USP. Ela é autora de O Canto de Perséfone e Hannah Arendt no século XXI, a atualidade de uma pensadora independente, já com a temática aqui, né, da nossa palestra. E ela também é a coordenadora do Labor da PUC de São Paulo, do grupo de pesquisa A Filosofia em Hannah Arendt, Significado e Experiência Viva. Então, Adriana, muito obrigado por aceitar esse convite. Passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Theo, pela apresentação, pelo convite. Obrigada a todos aí do grupo de estudos. Uma alegria falar com vocês, da PUC do Rio. E vamos lá, vamos falar da atualidade da Hannah Arendt, como a gente estava conversando aqui, né, um pouquinho antes. A Arendt tem sido muito citada, foi parar até na CPI, quem diria, não é? Então, eu vou chamar atenção para alguns pontos e no sentido dessa atualidade, como é que ela pode nos ajudar a entender e lidar com algumas questões, infelizmente, muito atuais, né, aqui no Brasil, particularmente. Então, lembrando, a Arendt, ela foi uma grande pensadora do século XX, né, estudiosa especialmente do totalitarismo, que foi, o modo como ela interpretou, um fenômeno político inédito, o ápice de um colapso moral. O ápice de um colapso, mas o que ela estudou? O que levou a esse colapso e quais as consequências desse fato dado, desse fenômeno que surgiu no mundo em dois lugares e épocas específicas, e, portanto, como é que nós do século agora 20, né, no caso dela, e 21, nós aqui, como é que a gente pode pensar o fenômeno político a partir das consequências, dos desdobramentos daquilo que aconteceu, né? Que é o resultado do que por exemplo, o Eric Hobsbawm chamou da era da catástrofe, num breve século. Três pontos que a Arendt identificou, que tem a ver, né, com essa busca dos elementos constitutivos do totalitarismo, que eu gostaria de destacar. Primeiro, nós chegamos a esse colapso moral, quer dizer, esse ápice se deu por conta de um processo de esvaziamento da participação política por causa, em especial, né, do imperialismo, cuja lógica burguesa direcionou a ação para a busca de ganhos, não para a política, certo? Então, o que nós temos, especialmente no século XIX, mais que é um processo moderno, como ela bem investigou em A Condição Humana, foi uma emancipação do trabalho, mas uma lógica
perversa de busca, né, de acúmulo de riqueza em detrimento da participação política. E isso se tornou mais claro, mais evidente e mais grave no século XIX, por causa do resultado das revoluções. Das revoluções a gente já vai chegar. Já chega lá. Então, essas questões da vida ativa, como eu disse, ela vai examinar especialmente na condição humana, da vida ativa, mas especialmente da ação, de que modo a ação do homem ela foi reduzida ao seu trabalho enquanto garantia de sobrevivência, enquanto as outras atividades elas ficaram esquecidas ou até foram destruídas, certo? E também esse esvaziamento da participação política se deu por conta de uma consequência dessa dificuldade, que tem a ver com outro ponto que eu já vou analisar, que é a violência especialmente da Primeira Guerra, certo? Outro motivo desse ápice do colapso moral foi uma certa incompatibilidade entre o Estado e a nação. Arendt faz essa diferença, o Estado, enquanto aquele um conjunto de instituições que guardam a lei, e a nação, que já é identificada com o território e a cultura, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade dessas duas coisas andarem juntas, exatamente por conta do imperialismo, que nunca viu limites, né? Nunca viu limites territoriais para essa busca, como eu disse, de ganhos, essa busca de acúmulo de riqueza. Então, essa divisão, né, essa dificuldade de compatibilidade entre Estado e nação, tornou possível o surgimento da deturpação da ideia de nação, que é o nacionalismo. Consequentemente, formas diferentes, mas especialmente no final do século XIX, uma forma específica de racismo, que é o antissemitismo. Mas todos nós sabemos, essa lógica do imperialismo, que é também, né, uma consequência diferente, mas é uma consequência do colonialismo, não é à toa, tem na sua base exatamente a ideia, o horror do racismo enquanto mão de obra, né, exatamente para gerar aqueles ganhos e aquele acúmulo que eu mencionei. O resultado desse racismo, em especial pelo totalitarismo nazista, nós sabemos, o antissemitismo, ele criou um dos problemas com os quais a gente tem de lidar até hoje, que só piorou, e é um problema sério para o mundo todo, que é a questão dos refugiados, lembrando que a própria Hannah Arendt foi uma refugiada. Mas eu vou voltar a esses pontos já. Outro ponto desse ápice do colapso moral se deu pela dificuldade de sustentação em termos de instituições e participação da liberdade política. E aí nós temos o estudo da Hannah Arendt, por isso que ela foi estudar as revoluções. Então, se temos o fenômeno das revoluções e como consequência uma busca, né, ou pelo menos um sentido daquilo que se deu concretamente na Revolução Francesa e na Revolução Americana, quer dizer, uma busca do público, do significado da participação pública, na visão da Arendt, na Revolução Francesa, da liberdade pública, e na Revolução Americana, da felicidade pública, de que modo, e esse é um problema, nosso século XX, que nós herdamos no século XX, no século XIX, que herdamos no século XX, herdamos aqui no século XXI, é exatamente como nós garantimos que as instituições, elas funcionem realmente criando poder, porque a Arendt tem um entendimento muito específico sobre o que é poder, e, ao mesmo tempo, que essas instituições e o modo como o próprio sistema político se estabelece, como ele garante efetivamente a liberdade pública. Então, que as pessoas consigam participar da vida pública, consigam participar das decisões. Vocês sabem, uma das iniciativas, uma em que ela sempre bateu, que ela sempre repetiu, e até no final da vida até me disse, bom, pode até ter sido alguma coisa meio ingênua da minha parte, não ingênua,
ingênua não. Uma coisa até, talvez, otimista demais, né? Porque, vejam, os conselhos, eles sempre foram estabelecidos espontaneamente nas revoluções. Mas logo depois que os revolucionários profissionais conquistavam o poder, uma das primeiras coisas que eles faziam era exatamente acabar com os conselhos. O conselho, a ideia de conselho, é a ideia exatamente de um poder descentralizado, em que a Arendt sempre insistiu, tanto no sentido dos poderes, daí a referência recorrente que ela faz ao Montesquieu, a divisão né, entre os três poderes, mas também uma descentralização pela federalização, certo? Então, um poder descentralizado, então as pessoas participando em grupos pequenos, e isso crescendo até atingir uma referência mais nacional e até maior, seria o instrumento possível, o modo possível de participação das pessoas, efetivamente o seu comprometimento, a sua responsabilidade com a vida política. E a Arendt, daí uma atualidade, eu chego nessa atualidade agora, por um lado, esses elementos constitutivos do totalitarismo, eles continuam. A possibilidade de lidar com a liberdade efetiva, graças às revoluções, fez com que se criassem caminhos simplificadores da realidade, exatamente pelo desafio que é garantir o real exercício dessa liberdade. Então, por quê? Porque mesmo se considerarmos essas possibilidades de conselhos e o modo como as instituições podem garantir isso, e o poder descentralizado, vejam, e especialmente a formação e a referência de exemplos para os cidadãos, para que eles valorizem essa liberdade e a pratiquem, isso é muito difícil. Não há ilusão aqui. É dificílimo isso. E a Arendt deixa bem claro, os períodos, os momentos em que nós tivemos essa liberdade política efetiva foram curtíssimos. Então, não há ilusão, é difícil, é complicado, e por isso mesmo, nós nos batemos demais, até hoje, com fatores complicadores, como a própria tecnologia, como, enfim, o desfacelamento, mais ainda, dos partidos políticos, a dificuldade, né, de realmente encontrar caminhos alternativos, porque se o sistema social se mantém o mesmo, aquele que deu origem aos totalitarismos, né, se eles se mantêm os mesmos, a Arendt alertou para isso, lá no final dos anos 60, quando ela escreveu os prefácios novos para a origem do totalitarismo. Se essa estrutura se mantém a mesma, bom, a possibilidade desses elementos, essas tendências totalitárias permanecerem, elas permanecem, certo? E o que é o totalitarismo? É exatamente a tentativa de bloquear tanto a liberdade política quanto a pluralidade e a institucionalização efetiva, né, quer dizer, um sistema específico de destruição de pessoas. E aí a gente tem um movimento, aí sim, do percurso intelectual da Arendt, que é muito coerente na minha visão, porque dessa identificação do totalitarismo e, digamos, a possibilidade de enfrentamento, que é algo em que a Arendt insistiu, que é o cultivo do espírito revolucionário, a Arendt defendia, tá? O espírito revolucionário, é bom que se diga. Se ela entendeu essas oposições, a questão e não é, historicamente foi a participação, né, estar ali diante de um criminoso nazista como Eichmann, que fez com que a Arendt se voltasse para a questão moral. Se esse tipo de mal aparece, e se eu preciso fomentar, cultivar essa disposição para a liberdade pública nos cidadãos, eu preciso me preocupar com as atividades do espírito. Então, eu vou identificar de onde vem esse tipo de mal que surgiu no século XX, vou tentar entender, que a Arendt tentou entender,
compreender e mostrar não uma... A Arendt nunca fez isso, nunca deu receita para nada, ela aponta caminhos, não é? Então, de que modo a gente consegue identificar esse mal, e ela identificou como um mal que apareceu da incapacidade de pensar e da incapacidade de julgar, portanto, a incapacidade de cultivar a si mesma as próprias capacidades e identificar a mesma capacidade nos outros e cultivar essa troca. E daí, por exemplo, a questão já vou chegar nisso também, a diferença entre fato e opinião, né? Então, portanto, a gente tem aí, voltando, no aspecto político, como lidar com a liberdade, efetivamente, como exercê-la de verdade. Moralmente, como minimizar, pelo menos, ela nunca teve a ilusão também de terminar, acabar com o mal do mundo, nada disso, né? Como diminuir muito a possibilidade desse mal surgir novamente, cultivando a capacidade individual, certo? Essas capacidades individuais. Porque a questão e também na moralidade para a Arendt, como lidar com a particularidade das situações. Para a Arendt, e aí vem também a contribuição dela para a filosofia da história, para a Arendt a história não se repete. Então, mesmo que eu consiga identificar elementos que se combinam, sempre isso será surpreendente de acordo com a própria contingência e o fluxo político, o fluxo da história, que é muito surpreendente, né? No meados de 2019, ninguém imaginaria que enfrentaríamos uma pandemia, certo? E lá em 2017, 2016, ninguém imaginaria que teríamos o presidente que temos. Pouca gente, pelo menos, podia considerar que isso fosse uma possibilidade real, né? Então, na atualidade, portanto, nós temos, vamos lá, como é que a liberdade política pode ser exercida? Como é que nós compreendemos as ameaças das tendências totalitárias? E aí a gente tem a ameaça sempre presente do sistema econômico, que tira a atenção e a possibilidade de real participação e decisão política das pessoas, dos cidadãos. Então, ela já detectava nos anos 70, uma coisa que só aumentou, a interferência cada vez maior da economia nas decisões políticas. Então, por exemplo, ela detecta em texto que o volume de ativos, né, de capital que flui no mundo começa a ultrapassar, nos anos 70, meados dos anos 70, começa a ultrapassar o dinheiro privado, o montante de dinheiro privado começa a ser maior do que o dinheiro público. Então, portanto, começa um jogo, né, econômico em que os interesses privados é que dão as cartas. Então, estaria aí um sistema, efetivamente, econômico travando as decisões políticas. Ela identifica isso como problema e ela pergunta, e também cita a questão do meio ambiente. Tá? Temos aí um problema. Bom, mas é um sistema econômico. Ninguém até agora encontrou um sistema econômico para substituir esse que a gente tem. A verdade é essa. Então, mas isso não significa que não surja. Então, ela apontou para isso também. Né? Na questão moral, um grande desafio. Como fomentar ou estimular a disposição para lidar com a complexidade do mundo. Porque, vejam, as tecnologias também fizeram com que as informações chegassem mais, né, em muitas pessoas. O problema é que é uma complexidade para a qual é preciso não só ter formação, mas ter exemplo também, de que se leva a sério a complexidade das coisas. Então, isso é muito difícil no jogo político, né? Político, estou dizendo, do dia a dia, certo? Noticiário. Levar a sério, sem apelar tanto para imagens, né, os fatos como eles verdadeiramente são. Então, quando a Arendt, lá, por exemplo, analisa o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, o que ela identifica com clareza?
como a imagem passa a ser muito mais importante do que as informações, inclusive para os próprios políticos, para as decisões que eles têm que tomar. Não estamos nem lidando com a população, está falando daqueles que, inclusive, têm a informação, detêm a informação. Ela faz um levantamento de todos os documentos sobre o Vietnã. É um absurdo que tenham, ela faz uma crítica duríssima, é absurdo que tenham embarcado nessa furada, certo? Então, como é que você faz quando os próprios atores políticos, consequentemente, servem de exemplo para a população tem um número maior de informações e tem dificuldade de lidar com essas informações e não são estimulados a lidar com a complexidade a complexidade do mundo, como ele se apresenta. Então, esse é um dos grandes desafios com os quais a gente lida, inclusive por conta da tecnologia com a qual a gente lida. Essa simplificação enorme do mundo, a dificuldade de encontrar caminhos efetivos de exercício de liberdade política, criam um apelo enorme da mentira, né? A mentira, nós estamos inundados por mentiras, né? Recebemos mentira todos os dias, temos de lidar com essa profusão, essa intencionalidade de criação de mentiras, porque a mentira, ela é simplificadora, certo? Do contexto, e ela responde ao anseio de simplificação das pessoas. Então, de certo modo, ela é quase que imbatível. O apelo dela é muito grande. Vocês já devem ter ouvido, e é fato, muitos analistas dizerem que é muito complicado você colocar diante de uma mentira, você querer argumentar. É muito difícil. Uma característica, né, aí agora parto para o nosso contexto específico brasileiro, nós temos um governo que tem várias características, né, realmente se aproveita de muitas tendências totalitárias. Chamo a atenção e faço a seguinte observação, né? De modo algum a gente vive regimes totalitários. Não vivemos em regimes totalitários. A própria Arendt chama a nossa atenção. Talvez no futuro, ela já escreveu, né? Talvez no futuro tenhamos de lidar com formas de tendências totalitárias que não são, de modo algum, são bem diferentes dessas que aconteceram historicamente, mas que por causa disso elas tenham sejam verdadeiros transes. O que é um transe? É uma falta de consciência da realidade, que é o que a gente está vivendo. Um investimento e uma repetição cada vez maior nesse mundo fictício, nessa concepção ilusória das coisas, que tem um apelo muito grande e que dificultam a consideração basal para tomar decisões e para reconstruir coisas destruídas, como a gente está vendo e é cotidiano, o desmonte que a gente tem assistido. Para sair disso, a gente precisa claramente de uma distinção entre verdadeiro e falso, como naquele texto Verdade Política entre o Passado e o Futuro. Recomendo a todos que leiam. Nesse texto, que é uma resposta da Arendt às críticas que ela recebeu por causa do Eichmann em Jerusalém, na verdade, ela trata não da verdade filosófica, nem da verdade científica, mas especialmente das verdades de fato. E as verdades de fato, elas são, é termo meu, porosas. Significa que elas poderiam ser de outro modo, diz Arendt. Então, elas são muito difíceis de serem sustentadas. E vocês viram a divulgação de uma pesquisa ali em meados de maio, né, maio agora de 2021, em que foi detectado que 67% dos jovens não sabem distinguir fato de opinião. Que é, claro, né, lembrando aqui, cotidianamente, essa diferença ela é combatida, parece que é um objetivo, né, que essa diferença entre verdade e mentira não exista mais, a gente não consiga fazer a distinção.
Então, portanto, é um investimento deliberado no descrédito, né, dos fatos. E qual a diferença? O fato, ele é o acontecimento. Então, nós temos, diz Arendt, jornalistas, historiadores, graças aos quais nós temos ali, primeiro, um compromisso com a imparcialidade, os fatos devem ser informados efetivamente como acontecer, da melhor forma possível, reunindo provas, buscando, né, informações fidedignas, testemunhas, cruzando essas informações para que a gente saiba efetivamente o que aconteceu. Então, verdades de fato existem. Elas podem ser interpretadas, mas elas existem. Opinião, e aí é outra contribuição também da área, muito importante, acho muito atual. Opinião, ela pode ser de dois tipos para a área. A opinião, que é aquela que se tem, né, sem preocupação nenhuma com as verdades de fato. Então, é alguma coisa de lua, né, como a gente diz, enfim, alguém que quer se posicionar ou rapidamente, muito ligeiramente se simpatiza com uma ideologia e fala qualquer coisa, sem se preocupar com as verdades de fato. E há outro tipo de opinião, que inclusive, esse tipo de opinião é importante para a Arendt, que é a opinião, não se tem, mas é formada pela consideração das verdades de fato. Então, eu atento para os fatos, presto atenção nas fontes pelas quais eu fico sabendo desses fatos, e eu formo uma opinião que eu apresento a outras pessoas e, do mesmo modo, eu ouço as opiniões das outras pessoas. Isso faz parte da democracia. Isso é fundamental. Essa formação da opinião e troca de opiniões, certo? Então, mas o que acontece, como a Arendt detectou nesse texto lá de tantos anos, né, quase 40 anos, e hoje se chamou de fake news, porque tem a característica aí do protagonismo da tecnologia, que acelera, dificulta a fonte e acelera, né, acelera a propagação da mentira, é que aqueles que têm uma opinião e ela tem o viés ideológico, simplesmente faz do fato mera opinião. Esse é o problema. E o problema não é só esse, né? Não é só isso. Isso é um problema. Mas o problema é que a questão é que não acaba aí. O problema maior não é só tratar o fato como mera opinião, mas na medida em que isso é feito continuamente, né, com uma desfaçatez que nos surpreende, é que a própria distinção entre verdadeiro e falso, ela acaba sendo, né? Isso aí acaba se desfazendo no tempo. Então, essa preocupação, então, de novo, com essas tendências autoritárias, é uma outra característica também do atual governo, que a gente percebe que é cotidiano até. Eu participei de um grupo de estudos lá da PUC São Paulo sobre isso, sobre o governo, e só se repete, né? Que é uma característica, aí sim, de um governo totalitário, que é a criação de poder paralelo, estruturas de poder paralelas. Então, não interessa colocar um ministro decente, enfim, capaz e que resolva problemas. Não há nenhuma intenção de resolver problema. Não há. Não é? Coloca-se ali alguém por conveniência, ou sei lá, faz uma média por conta de outras intenções, e as instituições elas são repetidas, como ficou evidente, né, naquele vídeo sobre uma proposta, né, de um gabinete das sombras, não foi isso? Isso é claro, evidencia algo que é prática desse governo já desde o começo e no último ano, um ano e meio, ficou mais claro, ficou escancarado, digamos assim. Então, a criação dessas estruturas paralelas, e isso
vai crescendo até as instituições que detêm a violência. Então, no caso do Exército, também recentemente, algo muito grave que aconteceu, que foi a falta de punição do ex-ministro. Isso é muito grave, né? E o modo como as polícias têm, enfim, uma simpatia ou têm uma ligação, né, com o governo federal. Então, nós temos aí um quadro muito, muito grave. Não sabemos, né, a história não se repete, não sabemos como isso vai se desdobrar, mas no enfrentamento, não dá nem para usar essa palavra, enfim, o que fingem fazer na pandemia, também fica evidente um posicionamento claro de nenhuma preocupação com as vidas das pessoas. Então, não é o caso, tem essa discussão, né, sobre o uso do termo genocídio e crime contra a humanidade, vamos ver, só saberemos e poderemos falar isso, inclusive ter dados conclusivos, quando esse governo terminar. Temos já vários, lógico. O problema é o não enfrentamento devido e realmente algo que se constitui como, aparentemente, um projeto. Então, portanto, algo que carrega aí, tem várias tendências totalitárias, infelizmente, de fácil identificação, né? Mas, eu quero, aqui está dando meu tempo, né? Né, Theo? Só quero chamar a atenção para um outro ponto também importante. Então, resumindo, a atualidade da Arendt se concentra nessa identificação de elementos sob os quais nós ainda vivemos, certo? Que tem a ver com o sistema econômico, ligado a isso, racismo e uma falta de preocupação com as pessoas, um sistema político todo estabelecido a partir de instituições de fachada, um investimento claro na mentira, na criação de mundos fictícios, de tensões que, vejam, essas tensões criadas, essas ideias de golpe, que vira e mexe, é um objetivo. E que eles estão tentando ver como é que eles vão chegar, mas é um objetivo, é claro que é, né? Por outro lado, o que se contrapõe a isso? Um estímulo e o fomento do efetivo exercício da liberdade política, daí a Arendt ter estudado as revoluções, claro que é todo um questionamento, se ela exagerou de algum modo, enfim, a questão da Revolução Americana, mas eu acho que aqui no Brasil, e aí eu venho aqui para o Brasil, o modo como a Arendt também apresentada às vezes, né? Eu não sei por que esse receio, essa atitude refratária em relação ao modo como ela exalta a Revolução Americana. Ela não está falando dos americanos que contribuíram para o golpe de 64, ela não está falando deles. Ela está falando dos pais fundadores, porque a Arendt foi, repito, e dou o texto e dou a referência, a Arendt foi uma duríssima crítica da política norte-americana. Tá claro? Ela não livrou ninguém. Então, o que é realmente observado, é um fato, realmente aquilo que motivou os pais fundadores dos Estados Unidos, porque eles tentaram, considerando que eles foram homens dos seus tempos, certo? Tá? Então, com as limitações do seu tempo. Estou falando revolucionários na França, revolucionários nos Estados Unidos, né? Eles tentaram dar lugar para essa felicidade pública, para essa liberdade pública. E a referência mais recente que a gente tem disso, desse ímpeto, dessa vontade libertária, são as revoluções. Então, ela foi buscar lá essa inspiração, digamos, porque para pensar como podemos sustentar isso,
Não é resposta fácil, ninguém conseguiu responder direito, e houve a consciência do problema pelos próprios revolucionários, em especial pelos revolucionários norte-americanos. Então, houve esse momento, certo? Histórico importante. Depois, as dificuldades e todos os problemas sérios da própria origem dos Estados Unidos. Aí já, enfim, como eu falei, coisas que ela também criticou. Agora, um outro ponto, para terminar, que eu acho que é fundamental dessa atualidade, que não é conceitual, é a respeito da postura da Hannah Arendt, que não se fala muito. A Hannah Arendt realmente, eu sei que para muitas pessoas isso é muito difícil, mas realmente não tinha ideologia. Então, é possível o intelectual ser atuante, o intelectual ser profundo, digamos assim, rigoroso, e não ter ideologia. Pois é, ela não tinha ideologia. Portanto, ela demonstrou, e ela falou, né, dessa postura do intelectual, é necessário que haja um compromisso do intelectual público com a história da filosofia política, a história da ciência política, sendo, portanto, rigoroso e fazendo essa referência devida, né? E fazer a crítica do seu tempo, e fazer a crítica das tendências que se perderam, no caso específico, a Hannah Arendt, do liberalismo e do socialismo, né? Então, ela diz o seguinte, o problema não são esses dois caminhos. O problema é que eles podem, sim, degringolar para o oposto de uma busca de liberdade pública. E ela foi uma crítica dura das ideologias. Então, quando o intelectual público ele se engaja demais e se deixa levar por uma ideologia, ele tem a sua postura crítica comprometida. Fato. Isso é fato. Então, isso é muito delicado, e hoje, propriamente, a gente tem um posicionamento que né, chamam de polarização, mas, na verdade, são caminhos de extremismo que são complicados. Por quê? Porque os extremismos fogem da dificuldade, da própria complexidade dos elementos com os quais a gente precisa lidar. Sabe? Então, a Arendt, ela nos instiga, ela nos incomoda para que a gente tome cuidado, preste atenção, para não cair, né, numa negação da realidade, para facilitar o entendimento das coisas, e não cair para um lado ou para o outro. O que no Brasil se apresenta ainda como um problema, isso aí é para os intelectuais, em geral, e, consequentemente, para as alternativas políticas que vão se mostrar aí nesse ano e para as eleições do ano que vem. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Foi muito proveitoso esse link aí com a nossa realidade, né? Eu acho muito importante de fazer. Então, vamos a algumas questões aqui. O primeiro que colocou uma questão foi o Eugênio Lacerda. Eugênio, se você quiser perguntar pessoalmente não, né? Mas virtualmente, você prefere que eu leia, enfim. Se você quiser se desmutar e fazer a sua pergunta para a professora Adriana. Não sei se ele me ouviu. Pode ler, Theo. Tá. Confirmado. Então eu vou ler aqui. Ah, tá. Ele falou aqui. Prefiro que você leia. Beleza. Então, a Eugênio Lacerda tem duas questões. Cara Adriana, considerando o conceito de Arendt de totalitarismo e pensando no momento contemporâneo, como você vê a ligação entre esse conceito e a ideia de enxame digital? Ou mais, no caso do controle da pandemia, filósofos como Byung-Chul Han têm aludido
tem aludido à noção de totalitarismo digital como ferramenta cultural mais eficaz para combater a pandemia do que os modos liberais de controle típicos do Ocidente. Essa é a primeira questão do Eugênio. Eu vou já botar a segunda questão dele, não sei se vai ficar muita coisa, mas aí, conforme for, eu posso repetir, se você preferir. Tá bom, pode falar. Sim. Ele fala assim, que o conceito de Marx de ideologia não parece referir ao modo como esse conceito é tratado hoje, de maneira reducionista. Como lidar com essa questão? Então, Adriana, essas são as duas questões do Eugênio. Obrigado, Eugênio, pelas suas perguntas. Sim, obrigada, Eugênio. Vamos lá. Fato. Quando eu lembro de ter lido um texto dele sobre o totalitarismo, que você menciona, né? Sobre essa questão do controle e liberdade. É um fato. O que a gente vai escolher? Porque a resposta do totalitarismo digital, ela é muito mais fácil. Fácil no sentido, a adesão a ela é muito mais fácil porque ela é de cima para baixo. Agora, a outra possibilidade, né, de uma ideologia, não, de um caminho liberal no sentido de valorização da liberdade, ele corresponde à responsabilização das pessoas para com a sua própria atitude em respeito aos outros. Então, ela é muito mais exigente de uma conscientização e de um compromisso do que o totalitarismo, porque o totalitarismo é a base do terror, da ameaça, da coerção, e, portanto, é o caminho. Agora, como nós vamos, como é que os países vão responder? Pelo menos até agora, não sei o que vocês acham, né? A gente só vai poder falar de tudo isso quando terminar, certo? A gente está no meio ainda, sei lá, ou no começo desse processo. Vamos ver como as pessoas respondem a essa questão do controle, se está vacinado ou não, se vai ter que andar com uma... Né, eu li alguma coisa sobre a possibilidade de alguém ter no celular ali o comprovante de vacinação, ou então um tipo de validação de que você está vacinado para você poder viajar ou ir para um lado para o outro, enfim. Vamos ver como isso vai se configurar. Por enquanto, percebo que as pessoas estão bastante... acho que, claro, sempre tem, né, aquele pessoal daqueles grupos da Terra plana, né? O movimento anti-intelectual nos Estados Unidos, que é muito forte também, isso vem de muito tempo, não é de agora. Então, vamos ver. Realmente é um dos desafios que nós teremos. Como é que nós vamos responder? Como é que a maioria vai responder? Se ela, por preguiça, que é a questão, se ela vai responder só aceitando o controle, ser controlada, ou se ela vai valorizar a sua liberdade, mas assumir a responsabilidade para, enfim, a própria circulação no espaço público, né? Vamos ver. Eu acho que eu tenho, não sei se eu sou otimista, mas eu acredito que há uma margem para isso, né? Há uma margem, não é que as coisas vão totalmente serem... Sabe, eu penso o seguinte, de um modo definitivo e tão claro, observável, as coisas não vão se configurar. Será aos poucos, porque essa questão da vacina, como bem o diretor-geral de um grande hospital que ele assumiu agora essa semana, ele concedeu uma entrevista, ele falou, o ano que vem nós vamos ter que se vacinar, nós teremos que nos vacinar de novo. Essa questão da vacina vai surgir outra vez. E como isso vai se dar, que vacina, então a gente tem um caminho aí a percorrer, a responder, certo? Então, a ver. A questão da ideologia que você mencionou, Marx, então, ela é reducionista, mas como é que a Arendt entende a ideologia? No sentido bem amplo,
bem amplo. A gente entende ideologia como muita gente se identifica assim, né, porque também é confortável. É um conjunto de ideias que formam uma concepção de mundo em relação ao que você vê o mundo e tal. Só que isso não basta. Desculpe, não basta. Não basta porque não adianta só você se posicionar. Você precisa entender, sair da sua zona confortável de uma ideologia de estimação e tem que entender ou outras formas de estar no mundo e compreender as coisas. Então não adianta, né? A Arendt entende a ideologia no sentido problemático. A ideologia é um problema para ela. Então, a ideologia é um modo de ver o mundo que não aceita questionamento. Para a Arendt é isso. E aí a gente entra no... Né? Não dá. Fundamental para a Arendt, lá na formulação que aos poucos ela vai fazendo ao longo dos anos, a partir de meados dos anos 60 até a elaboração de A Vida do Espírito, é a necessidade de julgamento que a gente, né, do exercício efetivo da nossa capacidade de julgar, que tem uma outra dinâmica. Esquecer os interesses próprios, olha que difícil, esquecer os interesses próprios e realmente se dispor a entender concepções diferentes acerca de um mesmo problema. Isso é um exercício, certo? De novo, precisa haver e não é só formação, esse é o problema. Não é só uma formação para isso, para você se dispor a isso. Você não aprende só na escola isso, né? Que alguém pode falar, então educa. Não, 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 não. Se fosse assim, não é isso. É também cultural, é também por exemplos, é por valorização de um tipo de postura. E, infelizmente, hoje a gente está longe disso. Espero ter respondido, gente. Ou responde, né? Estamos aqui trocando bola, certo? Sim, sim, claro. O próximo na lista é o Marcelo. Marcelo, membro aqui do nosso grupo, tinha umas questões. Oi, Marcelo! Obrigado, Theo. Bom, professora, na verdade, eu teria muitas questões, porque sua palestra foi incrível mesmo. Temos várias questões. Não, com certeza, mas Todos nós. especificamente sua palestra tocou em pontos muito relevantes para minha pesquisa. Minha pesquisa se dedica muito ao conceito, noção de propaganda, de acordo com a Hannah Arendt. Eu acho que tem muita bola aí para discutir. Então, Quero ler. Não, com certeza a gente conversa sobre isso, será um prazer. Então, o tempo todo, né, no fundo da sua fala, o texto Verdade Política, que para mim é importantíssimo, né? E acho que, bom, primeiro destacar essa postura da Hannah Arendt, que realmente é muito legal, né? Ela não fala as coisas da boca para fora, ela de fato ela toma as posturas que ela está pregando, né? Inclusive o que ela prega no Verdade Política é um resultado direto da postura dela no caso Eichmann também, enquanto uma jornalista, né? E é uma coisa muito interessante, né? E parece contra-intuitivo no mundo que a gente vive quando ela coloca que, na verdade, fatos e opiniões não são necessariamente antagônicos, né? O contrário de um fato não é uma opinião errada, não é uma ilusão, é a mentira deliberada. E como você explorou muito bem, né, assim, hoje, no nosso caso, os meios tecnológicos, por exemplo, parecem tornar muito mais fácil a disseminação desse tipo de mentira deliberada, muitas vezes pensada, né, e organizada mesmo, né, e com vieses ideológicos e coisas desse tipo. E aí minha pergunta é também por parte de alguns outros interesses meus, se a gente poderia pensar se de alguma forma tecnologia também nos ajudaria a resolver esses problemas, ou se a tecnologia teria algum poder de gerar poder, né, de acordo com a Hannah Arendt. Se isso seria uma questão. E uma coisa que também estava conversando com outros colegas aqui do nosso grupo uma vez, né, quem lê a condição humana pela primeira vez poderia ter essa impressão, né, assim, alguém está chegando agora na Hannah Arendt, poderia ter a impressão de que ela está falando de algo como a democracia ali no capítulo da ação. Mas ela está falando de algo mais amplo, coisa mais filosófica, fenomenológica. Como ela veria assim, a democracia especificamente, né? Porque acho que ela evita um pouco a palavra até por uma tradição filosófica, aristotélica, que vê isso como modelo de governo. Enfim, vou parar por aqui para não monopolizar também. Muitíssimo obrigado pela palestra, professora.
Obrigada, Marcelo. Obrigada pelas perguntas. Boa sorte na sua pesquisa. Quero ler. Eu acho... Bom, a Arendt, ela tem também, não só novidade política, mas ela fala muito dessa importância, desse problema, na verdade, da imagem, lá naquele texto de Crise da República, que eu mencionei, Mentira na Política, né? Que ela examina os documentos, os efeitos dos documentos do Pentágono, que é um problema, a imagem tomando lugar, que é o que a gente vive de uma maneira exatamente aliada a essa automação sobre a qual ela trata lá na condição humana, mas a automação no sentido exatamente da redução da nossa vida ao cálculo, ao número. Imagine só, ela antevê o poder do algoritmo. Ó. Você leva um susto quando você vê aquele pedaço lá, não é? Que é uma redução. Nós somos, vocês muito provavelmente assistiram aqueles documentários, né, sobre a Cambridge Analytica e um outro documentário, não esqueci o nome agora, sobre essa questão da influência do uso do WhatsApp, das redes sociais, nas escolhas a interferência dessas redes nas eleições, né? Especialmente nas eleições americanas, não só nas americanas. Mas ela trata, na verdade, de uma redução da nossa condição, das nossas características a um algoritmo. Nós não somos isso, nós somos muito mais. Mas faz parte de um processo de redução, que é uma característica não só da Arendt, vocês sabem disso, da Arendt, vocês sabem disso, não só ela, outros estudiosos também identificaram a redução da nossa capacidade intelectual e, portanto, espiritual ou mental à lógica do cálculo do número, que é um processo também moderno que ele identifica, como você bem falou, na condição humana. Bom, no livro que está sendo lançado agora, certo? Que tem o nome do grupo de vocês, que é o Pensar Sem Corrimão, por uma editora do Rio de Janeiro, Bazar do Tempo. Eu vou, inclusive, no grupo da PUC, a gente vai estudar os textos desse livro, né? Está sendo lançado agora, essa semana aqui, Pensar Sem Corrimão, que é um segundo volume de textos da área, tem texto, entrevista, é uma seleção bem eclética, assim, de tipos de textos, né? Então, entrevista, discurso tem um discurso da área por conta de uma homenagem, resenhas de textos, tem, enfim, vários textos, e lá tem um texto específico sobre democracia, que não é muito comum, você tem toda a razão, a área não fala de democracia diretamente, né? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada no livro, está saindo agora, saiu em 2018 em inglês, o Thinking Without a Banister, e lá há essa referência da área à democracia, que tem um pouco desse receio dela, mas ela tenta, como eu falei, ela tenta ver um caminho, encontrar um caminho, ela é uma entusiasta da participação direta das pessoas. É claro que isso, como eu já mencionei, é muito difícil por conta da dimensão. São países, né? Os países com 200 milhões de cidadãos, 300 milhões de cidadãos. Então, realmente, fomentar isso, tornar isso possível é muito difícil, mas a tecnologia também nos ajuda. A verdade é essa. Uma contrapartida importante, aí eu ligo com uma que você mencionou, uma contrapartida importante aos robôs, a Cambridge Analytica, que faz um trabalho que eu acho excepcional, que é uma contraposição, é o Sleeping Giants, que é extraordinário, né? As agências de identificação com uma lupa que examinam e divulgam, apesar de que, quando essas agências fazem esse trabalho, uma pessoa precisa realmente querer saber o que aconteceu, né? O problema é que... E um problema específico do WhatsApp, sobre o qual tem um livro, aliás, ele está aqui do meu lado, que eu ainda vou
escrever sobre uma pessoa que eu admiro demais, que é o Idelber Avelar, que é professor lá da Tulane, que é um livro que é o Eles em Nós, que também saiu agora em março desse ano pela Record. Ele identifica, por exemplo, os grupos de WhatsApp. Você não tem como chegar à origem. Quem que soltou essa imagem? E sempre é o impacto, né? É a imagem, uma frase de efeito. Por quê? Porque você pegar um texto, você ler, jornalista de tal, vou ler, não, mas vou ler algo diferente. Vou pegar outro jornalista sério, até o jornalismo profissional, vou comparar. Isso dá muito trabalho, gente. Isso exige um estímulo, de novo, não só da formação, mas também isso, colocar aqui, Flavinha, legal. Não só, mas ao mesmo tempo, então, são possíveis iniciativas que façam frente a esse uso indevido que propaga mentiras na internet, certo? Há meios, certo? Mas também é bom lembrar, é bom pensar sobre o fato de que não são só essas redes que vencem eleições. Há outras características, quer dizer, o próprio sistema eleitoral no sentido de o sistema de partidos, melhor dizendo, o sistema de partidos, o modo, né, as regras de financiamento de campanha, a reforma política que sempre se promete aqui a governos e não se efetiva. Então, há uma série de elementos, certo? Não é só o WhatsApp, não é só o modo como as redes são usadas por aqueles que querem confundir e não ajudar, esclarecer. Né? Se ajudei. Respondi? Com certeza, professor. Agradeço muito. Eu não vou monopolizar as perguntas, já vi que tem muita gente no chat que queria falar mais ainda, mas a gente conversa depois. Te agradeço muito pela sugestão do texto sobre a democracia. Só queria comentar do nosso grupo, né? Assim, a gente chama Pensar Sem Corrimão, não é coincidência, que o professor Pedro Duarte assina pelo nosso grupo, né? Ele é responsável, ele que está traduzindo o livro. Então, o nome também ele é um dos tradutores do livro. Exato. Ele é um dos tradutores, então, sim. Nosso nome do grupo está diretamente relacionado à tradução. Mas eu não posso falar... não, então, mas esse do pensar, que está lá, a Arendt, isso aí, a Arendt mesma falou, né? O Pensar, Think It Other Bannister, que é o epígrafe desse livro, Pensar Sem Corrimão, e é o título da minha tese. Que não coloquei corrimão, coloquei apoios, que é de 2017. Você vê que... Só esse termo é da própria Arendt, claro, aliás, e é ótimo. Que é isso mesmo. Muito bem, você tá ótimo. Eu ia justamente falar isso, essas considerações aí do Marcelo, que não é nada à toa, né? Nosso coordenador, o Pedro Claro Duarte. Que não. Tradutores. Maravilha. Então, na lista aqui, a próxima pergunta é da Ludmila Franca Lipke. Eu não sei se ela vai querer abrir o microfone ou se ela prefere que eu pergunte. Vou esperar um tempinho, se não respondeu... Fala, Lud. Bom, então você vai fazer... Não tem como abrir o microfone. Mas Ludmila Franca Lipke conversa conosco direto de Berlim, tá? Caraca. Não sei se a gente bloqueou aqui a questão do microfone, mas enfim, eu leio a questão que ela fez. Depois ela comenta, tá bom. Eu bloqueei, Theo, desculpa, eu vou liberar agora. Perdão. Tá. Mil perdões. Muito bonito, hein, Marcelo? Liberando, olha aqui, só. Olha aí, falando de democracia e fazendo isso, coisa horrível. Falando de liberdade. Já está habilitado, professora. Não, mas é compreensível deixar o microfone fechado, porque, né, eu vi que no começo vocês estavam falando dos ataques e tudo. É compreensível. E tudo bem, se tivesse que ler a questão do chat, não tinha problema nenhum também.
né? Primeiro, Adriana, eu gostaria de te agradecer e parabenizar por mais uma exposição brilhante sobre o pensamento da Arendt. Você sabe o quanto eu estimo o seu trabalho no sentido de divulgar a Hannah Arendt no Brasil de uma forma honesta e digna do seu legado, né? Contra todas essas tentativas aí de deturpar e até de atacá-la pessoalmente, né? Como uma mulher, não somente como intelectual, pelas suas ideias, né? Então, agradecer também e parabenizar ao grupo pela iniciativa, né? Fizeram uma excelente escolha ao convidar a professora Adriana Novaes, e eu desejo que o grupo seja longevo e que possa produzir ainda e contribuir bastante para essa frente, digamos assim, de arendtianos no Brasil. Estamos precisando de novos nomes, né? Enfim, a minha questão é simples, é bem objetiva. Adriana, você sempre fala, quando você fala sobre totalitarismo, você sempre coloca a questão dos transes totalitários. E isso é uma coisa que, pelo menos no Brasil, o destaque quem dá mais é você. Eu não vejo muitas discussões a esse respeito, e eu acho que no momento que a gente está vivendo, esse é um conceito importantíssimo para que a gente possa ter chaves de compreensão. Veja, eu não estou querendo dizer que a gente vai fazer subsunção da experiência totalitária, dos conceitos ali desenvolvidos pela Arendt na nossa experiência atual, mas dentro da chave dos transes totalitários, como que a gente pode, né? Primeiro, o que seriam esses transes totalitários? Eu gostaria de te ouvir um pouco mais a respeito disso e como eles, de repente, podem se prestar a uma melhor compreensão do que estamos vivendo. Você sabe, a gente já conversou sobre isso, eu gosto muito da leitura do presente a partir da condição humana, né? Mais até do que do Origens, mas esse conceito em específico me agrada muito, então eu queria te ouvir um pouco mais a esse respeito. Desculpem por não ter ligado a câmera, minha filha está assistindo TV na minha sala de computador e eu estou no telefone, no quarto, aqui são 10 horas da noite, então tipo, ia estar meio escuro, ia ficar uma coisa meio sombria, Nosferatu, então é melhor vocês ficarem com a minha foto do que com essa imagem um pouco macabra. Obrigada mais uma vez. E, Adriana, por favor, nos ilumine, especialmente a mim, que estou aqui na escuridão. Minha querida, muito obrigada pela sua pergunta, pelos seus comentários, você é muito generosa. E eu quero lembrar a todos, né, a Ludmila fez um trabalho, mas ela fez um trabalho extraordinário no Centro de Estudos Hannah Arendt, na Faculdade de Direito da USP. Hoje ela criou e dirige o Via Marginal, que ela faz um trabalho extraordinário de conversas, inclusive amanhã, às 5 da tarde, ela vai entrevistar o autor daquela biografia em quadrinhos, o Kim Crimston. Ela vai entrevistá-lo, né? Então, ela é uma arendtiana também nessa luta, né? Companheira. Vamos lá. Esses transes é uma coisa, olha, essa concepção da área dos transes é algo assustador, porque o transe, ela diz o seguinte, vamos contextualizar, vamos nos reportar a frase que ela usa, né? Ela diz o seguinte: depois que esses fenômenos terminarem, os fenômenos totalitários, então, o modo como eles apareceram efetivamente na história, né? Em determinados tempos e lugares, depois de terminado isso, talvez essas tendências apareçam, muito provavelmente essas tendências vão aparecer né, no tempo, na história, como transes. Ou seja, né, o que é o transe? O transe é a inconsciência. Quando a gente está em transe, nós não temos consciência.
E o que é a consciência? Um autor que faz essa... não é a Arendt que faz isso, tá? É um autor que eu vou citar agora, que pega a questão da consciência de uma maneira muito produtiva, muito importante. Cadê o livro dele? Está lá longe, não dá para pegar. É o Richard Bernstein. O Richard Bernstein, vocês sabem, é um professor da New School. Ele foi amigo da Hannah Arendt no final da vida dela, que é uma história muito interessante do modo como eles se conheceram e conversaram e tal. Tem livros sobre a obra dela, textos, muitos textos e tal. E tem um texto muito recente, um livrinho, né, que é Why Read Hannah Arendt Now?, que será publicado aqui no Brasil em breve, certo? Eu sei que estão traduzindo. E nesse livro ele fala da atualidade da obra da Arendt, e lá pelas tantas ele fala da consciência. E ele relaciona do seguinte modo: é muito importante, de novo, a Arendt não trata das atividades do espírito como uma resposta definitiva, como uma coisa, é só investir nisso e já vamos impedir o mal, não teremos mais totalitarismo. Não, não é isso. São caminhos possíveis que podem dificultar o novo surgimento de totalitarismos e podem minimizar esse transe, esses tipos de transe, né? Que eu entendo assim, essa falta, de novo, de disposição para olhar a realidade efetivamente como ela é. Eu percebo que há muita fuga da realidade em relação ao desafio do meio ambiente, fuga da realidade em relação ao modo como precisamos nos preocupar com a origem das fontes, das informações com as quais nós lidamos, uma fuga da realidade da última década da história política do Brasil, para entender o nosso contexto. Daí, por isso que eu mencionei o texto de Delber, porque eu acho que é um exemplo de uma pessoa lúcida que encara efetivamente essa realidade, tenta compreendê-la realmente, sem, como se diz hoje, vieses, certo? Então, fundamental é a consciência de si, que é um cultivo dessa capacidade extraordinária que nós temos, e que a Arendt tanto insiste, que ela retoma lá o Sócrates para entender, né, que essa conversa que nós temos com nós mesmos. Então, é esse esforço, essa atenção contínua. Não é uma coisa... Claro, a gente não fica fazendo isso o tempo todo, o dia inteiro, porque ninguém aguenta. A própria Arendt diz, ninguém aguenta ficar pensando o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Mas tem que haver uma preocupação. E eu achei tão engraçado uma vez um curso livre sobre a obra da Arendt que eu ministrei, e uma aluna muito jovem falou para mim, mas professora, às vezes é tão difícil desligar o celular para você se dispor a se recolher, se distanciar das coisas. É isso. O desafio é um desafio mesmo. Todo mundo, né, lida com isso. Não precisa ser jovem. Mas eu falei, né, que é algo com que os jovens estão muito acostumados. Você pega o celular e fica, em verdade, todo mundo, né? Então, se desligar disso, prestar atenção no texto, ler com cuidado, ter tempo, olha que coisa difícil, ter tempo para detidamente considerar e tal. Considerar o seu próprio posicionamento. Não, estou exagerando, não, estou levando a ferro, não, estou demais, né? Uma coisa para o que também é importante despertar, que é não ter atores políticos de estimação, porque nenhum ator político é um guardião da moral, certo? Então, todos devem ser questionados de uma maneira sadia, uma maneira polida, uma maneira democrática, mas um questionamento o tempo todo. Porque se a gente não faz isso, enfim, nós comprometemos o entendimento das coisas. E sem a disposição para a realidade, a gente não consegue sair do lugar. É uma coisa que me aflige demais no Brasil hoje.
Então, as alternativas que aparecem, quer dizer, que poderiam se desenhar e eventualmente aparecem, elas são viciadas numa realidade que não existe. Então, aquilo para o que eu quero chamar a atenção, assim, que é algo que está me incomodando muito, é não é só o governo atual que insiste numa visão deturpada da realidade. Sabe? Isso que é complicado. Então, voltando à questão do transe, né? Então, é o pensamento que essa consciência de si, isso desculpem, o Bernstein que dá essa interpretação que nos ajuda, né? O pensamento como uma consciência de si e o juízo como uma consciência, e digo eu, política, uma disposição, certo? Então, essas duas coisas juntas, elas podem impedir ou minimizar ou fazer com que nós despertemos dos transes, né? Não podemos nos deixar levar pelos transes. Então, transe é alguém que não entende quão grave fazer pouco, né? Fazer brincadeira com quem sofre com a Covid e sente falta de ar. Isso é um transe. Quem ouve alguém fazer pouco disso e repete, uma pessoa que está num transe. Certo? Alguém que acha graça, que se insista um remédio que não dá certo, e fica aquela... Não sei se vocês estão acompanhando as sessões da CPI, eu sei que é algo difícil, mas às vezes a gente precisa prestar atenção em tempos mais longos, eu quero dizer, é muito complicado, né? Como disse a Natália Pasternak, muito espirituosamente, a gente vive numa clorolândia, certo? É isso mesmo, uma realidade paralela, é um transe viver na clorolândia, certo? Então, é por aí. Acho, assim, entendo assim, Lu. Excelente, Adriana, excelente, perfeito. Esse aspecto que eu acho que é importante de se destacar, né? A questão de adormecer a consciência, né? E que isso enfim, é alienante em relação à realidade. E assim, cada um vive no seu transe, e assim nós temos aí esse comprometimento político. Brilhante, obrigada por trazer querida. essa exposição riquíssima. Obrigada, querida. Obrigado pela pergunta, Ludmila. Agora, o próximo na minha lista, só antes uma questão de ordem, na verdade, Adriana, a gente pode ir até umas 6, assim, tá bom? Podemos. Então, beleza. Então, agora o Thiago Mafra tinha uma pergunta, não sei se ele quer abrir o microfone, se o Marcelo libera, né? Porque Já liberei, já saí do poder aqui. Oi, Thiago. Cadê Thiago? Thiago. Olá, pessoal. Boa tarde, Adriana. Oi, Agradecer querido. também pela exposição, acho que está sempre acrescentando e a gente vai, mesmo frente à ausência de tempo, a gente vai se organizando para participar. Você disse sobre a questão, né, da busca dela de não ser capturada por ideologias, né, de alguém que tentou se eximir das ideologias, mas eu queria que, se possível, comentasse um pouco sobre isso, porque ao longo da vida dela, ela nunca se eximiu de tomar posição em relação aos temas, né? Então, a gente vê isso desde da questão do totalitarismo, da crítica tanto ao nazismo, mas também ao stalinismo, depois todas as outras discussões acaloradas que ela gerou no debate público nos Estados Unidos. E aí a minha pergunta é, se cultivar o espírito, né, como é o próprio título depois que você deu ao livro, se cultivar o espírito tem relação com esse posicionamento crítico, no sentido assim, de ter critério de análise da realidade, não no sentido de achar que existe um pensar melhor que o outro, né, mas do critério mesmo para olhar a realidade. Se possível, comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Obrigada, Thiago. Muito obrigada. Claro, aliás, é uma pergunta, bom, a questão, bom, tá, ela ela criticava essa captura da ideologia,
né, o fato de que uma pessoa que como eu falei, que escolhe políticos e vertentes, políticos de estimação e detentores do bem, isso é um problema. Tá, mas ela não se prendia a nada, ela não tinha uma base, certo? É uma questão importante a se fazer, certamente. Vamos lembrar o seguinte, a gente pode dizer algumas referências, e você tem razão, vamos lembrar, que em momentos decisivos, assim, mais graves, ela se posicionou claramente, sim. Por exemplo, aí aliás, é uma área, é uma abordagem que eu não vejo muito dos pesquisadores, tá vendo? Sugestão de pesquisa, sempre brinco, que é a questão do judaísmo. A área, ela claramente escreveu isso, né, que ela responderia ao crescimento do antissemitismo. Como é que ela poderia responder? Sendo a judia que ela era, né? Então, vocês sabem, na Alemanha ainda, ela se decepcionou demais com a extrema facilidade com que colegas e intelectuais entraram para as fileiras do antissemitismo, né, uma facilidade assustadora, e isso fez com que ela repelisse, naquele momento, né, qualquer relação, qualquer trabalho intelectual, assim, direto na universidade, que é muito curioso, engraçado até, e aí ela vai para a atuação política mesmo, ela, enfim, se engaja no movimento sionista, ela faz uma pesquisa ali, que inclusive leva à prisão em Berlim, fica alguns dias presa, foge, bom, né? Esse ponto aí vocês sabem, mas ela tem uma produção, logo depois, quando ela chega nos Estados Unidos em 41, quando ela começa a escrever os seus artigos, o primeiro artigo, inclusive, que ela escreve nos Estados Unidos, incentivada pelo Salo Baron, que é um grande estudioso da história do judaísmo, um dos maiores nomes da história do judaísmo, ele a incentiva, ela escreve sobre o caso Dreyfus. Então, o modo como ela entende o mundo e a questão do antissemitismo, a questão do mal, obviamente a política, por essa característica dela, né, de que ela não foge. Aliás, ela fala disso naquela famosa entrevista que ela concede na televisão, né, alemã, para o Günter Gauss, certo? Então, e produz muita coisa. Escreve bastante sobre ali o pós-guerra, a questão do Estado de Israel. Vocês sabem que ela defendia o Estado binacional, vocês sabem, e aí eu lembro um episódio específico, que é interessante, que ela foi uma crítica da criação do Estado de Israel, mas, na medida em que ele foi criado, lembrando que, no final da guerra ainda, ela defendeu a criação de um exército israelense, um exército exatamente, de judeus para combater o nazismo, certo? E um grande problema que ela detecta também, quando ela estuda o antissemitismo, é exatamente uma falta de preocupação em se posicionar e se estruturar politicamente por parte da comunidade judaica. Mas ela era crítica, porque ela sabia que já havia uma tensão, já nos anos, né, antes da guerra até, já havia uma tensão entre árabes, entre palestinos e judeus lá na Palestina, certo? Entre árabes e judeus na Palestina. Então, ela sabia que deveria haver um acordo entre judeus e árabes para se estabelecer ali o que ela imaginava que deveria ser por conselhos também. Enfim, a pauta sionista venceu, né, de se criar o Estado de Israel, mas nem por isso ela aceitou criticar duramente, diretamente, o Estado de Israel.
o que é curioso, né? Grupos judaicos opositores ao movimento sionista chegaram a convidá-la para que ela se manifestasse contra o Estado de Israel. Ela não aceitou. E um texto que ela escreve sobre isso, a resposta que ela dá é muito reveladora do seu posicionamento, porque ela diz, olha, eu sou crítica no sentido de, eu estou dialogando com os meus, digamos assim, e eu quero que dê certo, eu quero que seja o melhor possível, eu quero eu sempre vou criticar os excessos de um governo, porque algo que eu acho, a injustiça cometida por um governo de Israel, a mim me dói mais. Né? A mim me dói mais, porque eu sou judia. Certo? Então, e é também algo importante no sentido do posicionamento intelectual que eu mencionei. Não deixar de criticar porque eu me reconheço como representante daquele grupo. Lembrando também que dentro de partidos, de grupos, enfim, há uma pluralidade muito grande neles mesmos. Como eu acabei de falar, o grupo sionista tinha opositores duríssimos dentro da comunidade judaica. Certo? Então, há de se considerar isso, e há de se considerar o seguinte, aquilo que eu mais respeito, a gente podia pensar, aquilo que ela mais respeitava é que merecia a sua crítica mais dura. Não é? Eu acho esse posicionamento de muito valor, e algo que a gente não vê muito, assim, a gente não vê muita coragem para se fazer isso. Então, por exemplo, o modo como isso aparece, não só os escritos judaicos dela, em que um texto específico que é muito duro, que é o sionismo reconsiderado. É muito duro, gente. Você vai assim, aquele texto você vai encolhendo, sabe assim? Porque ela é muito, vocês sabem, ela é muito ácida quando ela quer, é muito dura, muito irônica. E o outro exemplo disso, dessa postura dela, está nas cartas que ela troca com Gershom Scholem. Ela é muito dura. Em 2 episódios, pelo menos, eles travam ali um embate terrível. E os dois, de certo modo, defendem a mesma coisa. Né? Defendem um certo diálogo, um certo... enfim, nenhum tem um posicionamento violento ou autoritário, nenhum dos dois, mas eles têm posicionamentos muito diferentes e o embate deles é duríssimo. Então, uma coragem para se fazer isso é muito rara, infelizmente. Né? Então, voltando à tua pergunta, Tiago, acho que uma base importante da área é o judaísmo, né? E a filosofia, no sentido de ser, como ela escreveu, e eu interpreto assim, o sentido que ela dá à filosofia como compreensão, que é algo que não se esgota, é algo que precisa ser, algo que aqui é preciso voltar, revisitar, é um exercício que não chega a conclusões. Né? Eu acho que essa clareza de que deve se insistir o tempo todo no entendimento de algo também é um ponto que norteia a sua produção. Obrigado aí, Tiago, pela questão. A gente ainda tem 4 pessoas na lista, então é possível que não dê tempo de todas as perguntas. Então, Vou tentar. Mas já me antecipei. As nossas desculpas. Mas o próximo da lista é o Matheus Baliu, que abriu o microfone. O que você quer fazer, Matheus? Eu posso perguntar pelo microfone mesmo. Gente, eu peço desculpas novamente, né? Minha webcam não está funcionando, não sei o que houve essa semana, mas, enfim, vou fazer a pergunta por aqui mesmo, aproveitando que o áudio está funcionando. Eu faço pesquisa sobre o Estatuto Político da Solidão em Hannah Arendt, né? E também, enfim, faço parte aqui do grupo, né? De estudo e pesquisa em Hannah Arendt. E fiquei com algumas questões. Desculpa, professora. Oi? Eu quero ler também.
Pode deixar. E fiquei com algumas questões na cabeça, né, para perguntar exatamente sobre a questão da solidão e da ideologia, de algum modo, né, para pensar esses pontos. Mas, enquanto professor, acho que o que mais me pegou, de alguma maneira, né, de curiosidade, assim, em relação à pergunta, foi a questão, né, do pensamento, né, e da educação formal, de algum modo. Né? Se a gente poderia pensar alguma relação entre educação formal e pensamento, né, a partir de Hannah Arendt. E eu digo isso porque, de alguma maneira, me parece difícil pensar assim, essa relação entre a Hannah Arendt do Crise na Educação, né, e a Hannah Arendt do Lições Políticas sobre Kant. Né, fazer essa conexão. Assim, né. Então, acho que pode ser, se puder me ajudar nisso, enfim, se a gente puder pensar junto sobre isso, acho que pode ser legal. Lições, tá. Vamos lá. Então, o Estatuto Político da Solidão, você está falando imagino que você vai partir daquela distinção que ela faz entre a loneliness e a solitude, né? Entre a solidão Exatamente. e o estar só, né? Então, a solidão, nesse sentido de loneliness, ela é um problema seríssimo, porque nós comentamos, né? Falamos das pessoas, da inconsciência, da falta de disposição das pessoas para realmente considerarem a realidade, que é muito dura, é muito desafiadora, às vezes desesperadora, enfim. Mas a solidão, nesse sentido, para a Arendt, é a solidão, é aquele que está só, inclusive em relação a ele mesmo. Ele não conversa nem com ele. Né? Portanto, numa associação interessante, quando ela trata ali da massa, do homem o homem da multidão. A gente volta vai lá para o texto do Edgar Allan Poe. O homem da solidão, que ele não consegue olhar para os olhos de ninguém, mas também ele é como se fosse um morto-vivo. Porque ele não usa as suas capacidades, ele não se apropria daquilo, por várias razões, até muitas vezes pela brutalidade da sua própria condição. E a Arendt associa lá no Origens, ela faz o alerta, né, do crescimento muito grande do número de pessoas que têm essa solidão, que vão constituir a ralé e a massa, que é de fácil manobra, e, infelizmente, pode cair na conversa com muita facilidade de qualquer líder autoritário que se apresente. Porque ele dá uma resposta, ele se posiciona como profeta, né? Tem um trecho, enfim, muito claro a esse respeito, como os líderes autoritários, eles se apresentam como profetas, mostram alguma coisa que não corresponde à realidade, mas é algo que eles querem construir. Eles querem chegar naquele mundo absurdo que não existe, mas eles fazem de tudo para chegar lá, certo? Sim, sim. Né? Então, essa solidão é algo perigoso. A Arendt é clara. A solidão e o crescimento do número desses homens solitários é algo gravíssimo. Por exemplo, o refugiado, que não tem direito de nada. É alguém que é um problema mais específico da Europa, também dos Estados Unidos, mas é um problema na Europa. São pessoas que não têm garantias quaisquer e, portanto, como é que elas vão pensar na própria condição ou ter tempo de considerar a importância da sua liberdade se nem a necessidade elas conseguem suprir, porque elas não têm nem direitos garantidos por ninguém. Inclusive, elas são indesejadas, elas são repelidas pelos países. Isso é um drama. Agora, são pessoas, elas vão se cansando, elas vão criando um problema enorme, e com toda razão, porque elas são abandonadas, certo? Agora, o estar só, que é o fundamental para o pensamento, que é o distanciamento da realidade, exatamente para que possamos pensar sobre ela, né? Refletir sobre ela, esse exercício é fundamental, e como eu disse, é difícil ter, né, fomentar essa disposição.
E aí, rapidamente, vou para a questão da educação. Sim, a educação, ela pode ajudar. E aí, eu destaco o seguinte, não sei se tem a ver com desse modo como você lida como a apropriação que a Arendt faz do Kant. Porque aí, assim, o Kant fala, é uma coisa que é algo que ela toma também do Kant, que é a questão do exemplo, certo? E ela vai enfatizar de um modo muito próprio, muito específico, muito original, mas, assim, o modo de pensar e de julgar os acontecimentos é algo que se forma e se exercita por não só pela educação, mas por uma conscientização estimulada para algo que, num lugar muito mais amplo do que a escola. A escola, a escola é uma parte da educação, certo? E a escola, ela sofre todo tipo de ataque por conta dessa responsabilidade que se coloca para ela. Na verdade, eu interpreto por uma falta de responsabilidade de outros agentes públicos. Porque é muito fácil jogar para a escola isso, certo? Então, a escola, na verdade, acaba sendo digamos, uma vítima de uma falta de responsabilização de agentes públicos e da própria família. Porque, rapidamente, a escola, ela é né, aquele processo, uma antecâmara do mundo, certo? Um processo, um lugar e tempo de passagem para o mundo, certo? De anteparo, de transição. Agora, às vezes, por causa mesmo disso, ela se posiciona, às vezes, contra a família, porque ela é a abertura para o mundo, ela é pluralidade, ela é a apresentação da pluralidade. E, às vezes, se coloca contra a família tem que entender que ela é uma parte do mundo, ela não é o mundo inteiro. Então, enfim, tem muito pano para manga, muitos temas aqui. Mas eu acho o seguinte, na educação formal, há, sim, um espaço para uma parte dessa formação para o pensamento, mas lembrando que essa formação, tomando ali o Kant, e aquilo que mais importante, do que há de mais importante, que a Arendt se apropria do Kant, que é os sensos comuns, que é o pensamento ampliado, a mentalidade alargada, que é colocar-se no lugar de outra pessoa, colocar-se em outra circunstância, entender como é que o outro vê o mundo, olhar o mundo pelos olhos dos outros. E isso é um esforço, mas não é um esforço só da escola. Sabe? E é um problema isso. Né? E nisso implica uma responsabilidade muito grande dos adultos. E a gente sabe, isso também dá muito pano para manga, que a gente vive um processo de infantilização dos adultos. Certo? Nós tivemos rapidamente, a gente teve um caso aqui em São Paulo, de um colégio, enfim, de caro e tudo lá, que aprova muita gente nas universidades, sabe? Esse papo, enfim. E aí, crianças, pré-adolescentes, leram o Diário da Anne Frank em inglês, em quadrinhos, é um tema de um curso de inglês, crianças de 12 anos, e lá pelas tantas, vocês sabem, a Anne Frank faz um comentário sobre a descoberta do próprio corpo. Gente, são 2 frases que ela se tocou e, nossa, que coisa. E aí uma mãe passou pela vergonha de fazer um vídeo, até tem um texto hoje vários psicanalistas escreveram sobre isso essa semana, 3 pelo menos que eu saiba, inclusive o Christian Dunker. E a Vera Iaconelli, desculpa se eu errei o nome. Né? E uma outra psicóloga também, desculpe, esqueci o nome, na Folha também há alguns dias. Gente,
E aí os pais escreveram um texto, uma carta para a escola, e criou-se uma coisa... Gente, né? É um absurdo, sabe? Uma coisa, assim, assustadora. Né? Os pais não sabem lidar, não entendem, enfim, o desenvolvimento da própria criança, não entendem o papel da escola, coitada dessa professora de inglês, colega, me solidarizo com ela nesse momento, porque é um absurdo do absurdo. Né? E perderam a oportunidade de discutir, porque afinal de contas os pais são clientes da escola. Bom, aí tem um monte de problema, né, gente? Enfim. Mas é um exemplo disso, dessa falta de responsabilidade do adulto diante do mundo, diante de certas questões, para simplesmente formar uma criança e abrir caminho para ela pela escola para o mundo. Mas não é só pela escola que se faz isso. Muito obrigado, professor. Acho que ajudou sim, com certeza. Que bom, Matheus. Obrigada. Obrigado, Matheus, pela questão. Essa questão dá muito pano para manga mesmo. Acho que Muito. a colega nossa, Camila, que também estuda a questão Sim. da educação, ela também deve ter aproveitado muito aí essa fala. Mas... Sim, não, é só... Oi, Camila. Tudo bem? Oi, É querida, porque tudo bom? a minha pesquisa é sobre educação, né? Quero ler também. E eu faço, na verdade, uma junção da Hannah Arendt com Paulo Freire. Porque ela dá um tom, eu acho que talvez até o Matheus quisesse falar um pouco disso, né? Porque ela dá um tom um pouco conservador, né? A crise na educação, como se ela estivesse defendendo uma questão do conteúdo e da educação como aprendizagem apenas. E eu acho que se a gente está tratando a questão do juízo e tal, a gente tem que trazer isso também para a educação, obviamente com essa preocupação de não, colocar só para a escola essa responsabilidade. Mas e aí eu trago o Paulo Freire para conversar um pouquinho com a Hannah Arendt, que ele tem uma proposta de educação um pouco diferente, enfim. Sim, sim. É isso. Sim. Ótimo, ai, que legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. É que a ela, sim, ela tem esse olhar conservador, né? Mas o que a assusta, por isso que acho que ela enfatiza, para ela, bom, de novo, ela é uma pessoa do seu tempo, lá. Mas é a responsabilidade, né? O que pega ela, o que a irrita, é que, quer dizer, proteja as crianças, né? As crianças têm que ser protegidas, ela enfatiza isso no texto. Tem que ser protegidas, e ela é muito dura. Tem uma frase lá desse texto que eu acho sensacional. Porque ela fala assim, não ter filho. Exatamente, o adulto que não entende. Isso eu acho que é muito atual, hein? Assim, e é maravilhoso. De um monte de pai que tem filho porque trata o filho como se fosse um bibelô. Tá uma raiva isso. Bom, enfim. Não é? Quem não entende que tem filhos e o compromisso dele, na medida que tem um filho, se responsabilizar pelo mundo em que esse filho está, por favor, não tenha filhos. Né? A preocupação dela é muito boa, porque ela tem uma preocupação com essa questão do progresso, que é por isso, né, dessa inovação que destrói o passado. Então, assim, ela está muito preocupada ali em trazer, nesse artigo da educação, em trazer essa questão da gente, do amor mundi, né, de um cuidado com o mundo, de uma preservação com o mundo. Então, mas assim, eu acho também que a gente tem que considerar o espaço da educação como um espaço de pluralidade, onde você consiga também estimular essa questão do juízo, porque assim, você deixa de aproveitar uma grande oportunidade que não é o mundo da aparência, mas é um começo, né? Assim, como ela mesma fala, a educação é a natalidade, né? É que seres nascem para o mundo. Então, aí por isso que eu trago o Paulo Freire para contribuir com essa questão. Ótimo. Sim. Ótimo. Obrigada, Camila. Valeu, Camila.
Eu que agradeço, sua palestra maravilhosa, maravilhosa, parabéns. Obrigada, querida, obrigada. Agora na lista a gente tem o Luiz, e aí talvez eu peça desculpas antecipadamente para a Priscila e para o João Gabriel, porque é capaz de não dar tempo, mas vamos ver aí. Então, Luiz, se você quiser abrir o microfone. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, obrigado mais uma vez, mais um obrigado. Minha cabeça está a mil aqui. Eu vou tentar estruturar. Nossas cabeças estão a mil. Vou tentar ser coerente. Bom, também derivado da minha pesquisa, né, eu tento entender a influência de tecnologia. Eu venho desse mundo de tecnologia. Eu desenvolvi muitos algoritmos na minha vida. E eu esbarro... Pois é. Pois é. Eu esbarro muito nessa questão da responsabilidade. É interessante que, né, parece que vem um gancho pronto, né, da responsabilização, da possibilidade de se responsabilizar. Que esses produtos mais recentes com inteligência e de massa, eles agravam essa dificuldade de responsabilização, que já vem sendo citada há muito tempo. Até o próprio Jacques Ellul, ele fala, né, que a tecnologia mais complexa, ela, enfim, inviabiliza a possibilidade de se encontrar o responsável por algum acidente, alguma coisa que pode acontecer. Né? E esses produtos, eles na verdade, eles nos convidam a entregar a nossa responsabilidade, né? Assim, ou parte da nossa responsabilidade por decisões. A partir daí, você pode sempre alegar que foi influenciado por alguma coisa que estava enviesada. Os desenvolvedores desses produtos, eles também né, acabam passando a batata quente de mão em mão, já que passou por muitas mãos esse produto, né, e são muito complexos. E pensando nessa possibilidade de responsabilização, ou de assumir a responsabilidade, eu me vejo totalmente numa sinuca, né, assim, já mais agravada do que, né, você já ilustrou aqui, né? Essa dificuldade de encontrar caminhos ainda é mais agravado com essa impossibilidade de se responsabilizar, ou uma falência de capacidade de se responsabilizar. E aí a minha pergunta é totalmente enviesada, porque eu venho flertando com isso há muito tempo. Nós, como usuários de tecnologia, tomadores de decisão, consumidores desse tipo de informação manipulada, né, e que precisamos passar por um cultivo de do espírito revolucionário. Será que um caminho mais plausível seria pelo usuário mesmo? Né? Porque a discussão, vou só tentar contextualizar, a discussão está muito em responsabilizar o desenvolvedor, a empresa, quem criou aquilo. E a responsabilidade do usuário, do receptor, né? Como é que a gente trabalha isso e como é que a gente pensa nas saídas dessa forma, ou até se essa forma é a mais aconselhada, né, pela obra da Hannah Arendt ou pela sua percepção? A Arendt, ela enfatiza muito, obrigada pela sua pergunta, Luiz. A Hannah Arendt sempre enfatiza o papel das instituições, certo? Então, para ela, o governo estabelece os limites, estabelece ali, claro, considerando essa participação dos cidadãos dessas decisões, certo? Então, na escolha do governo e no seu acompanhamento, obviamente. Então, tomando esse cuidado, considerando isso, é o Estado que deve dar diretrizes para que essas soluções ou essa regulação, ela, digamos,
normalize ou coloque limites na atuação de grupos privados. Porque não adianta. O grupo privado, ela fala dos liberais, né? É muito curioso, porque às vezes ela é chamada de liberal, queria saber onde que enxergam isso, não tem nada de liberal. Ela é muito crítica, várias vezes ela critica. Uma crítica que ela faz, qual que é o ideal do liberal econômico, né? É o lucro. Então, por mais que a gente diga, realmente, uma pessoa que empreende, né, e tem o seu trabalho, a sua criatividade, a gente sabe, criar empresa dá um trabalho desgraçado, papapá, burocracia, lá. Tá bom, mas não é necessariamente, não precisa ser necessariamente um problema, porque ele visa lucro. Então, mas aí é que tá, porque ele visa em primeiro lugar, o lucro, ele não pode ter uma decisão. Ele não pode tomar decisão sozinho. As relações, as decisões políticas não podem ser tomadas por alguém que tem um interesse muito claro, escancarado, próprio, certo? Bom, falar hoje, Adriana, isso é uma ficção, sim, mas por conta disso a gente tem uma série de dificuldades. Na crise econômica, vamos lembrar, na crise de 2008, os Estados Unidos tomaram desculpem a expressão, uma cacetada, e eles foram obrigados a rever isso. Claro que aí são chamados de comunistas por fazer isso, tá vendo? Não são só eles. Não são só aqui as criaturas, né? Não é só aqui que as criaturas têm aqui esse tipo de comportamento, né? Mas esse tipo de linguajar, tá vendo? Mas, enfim, eles tiveram que dar o braço a torcer, porque é necessária uma regulação pela própria característica de uma empresa que tem os seus objetivos. Agora, por exemplo, no caso específico da tecnologia, né? Eu acho que a gente pode estender isso para a tecnologia. Na medida em que é dada a uma rede social, esses grupos enormes de tecnologia, né? Os grandes aí, o Google, o Facebook, Twitter, que é o mesmo grupo, né? Tá, Amazon, principalmente Google e Facebook. Se você e outros dos grupos, se você dá a eles o papel de resolver o que é devido ou não nas suas redes, é complicado, porque no primeiro momento grave, isso pode até ficar evidente. Não, tudo bem, eles vão lá cortar a conta né, cancelar e impedir que o Trump tenha conta. Pode ver que ajudou muito. Mas será que eles, de uma maneira unilateral, devem decidir sobre isso? É uma questão que a gente vai ter que enfrentar nos próximos tempos, com certeza. Pela Arendt, nesse desdobrar isso que ela defende, quer dizer, a responsabilidade é de todos, mas as empresas elas têm um objetivo muito claro, é o interesse próprio, não é o interesse comum. Se você pensar em grandes grupos e numa sociedade que tenha um pouco mais de consciência, até por parte dos empresários, porque, ao mesmo tempo, vocês sabem, também nos Estados Unidos, no caso, acho que foi quando houve aquela discussão sobre a diminuição dos impostos pagos pelos milionários, bilionários e tal, houve um grupo de bilionários que protestou, falou assim, não, a gente quer pagar imposto, sim. A gente quer pagar imposto porque a gente sabe que esse dinheiro do imposto vai causar, se não tiver esse dinheiro, vai causar problema. Teremos desigualdade, teremos concentração de renda, que é algo que vem crescendo nos Estados Unidos, que é um grande problema, todo mundo sabe. Um país equilibrado não pode ter concentração de renda, como a gente vem percebendo, né, que só aumenta em vários países. Isso vai estourar, em algum momento estoura. Né? Então, é um problema que a gente vai ter que encarar nos próximos tempos. As redes sociais têm um poder muito grande, mas
não deveria caber a elas tomar esse tipo de decisão. A gente teria que ter uma regulamentação, que deve ser muito discutida, porque, ao mesmo tempo, enfim, você não pode criar impedimento, também não pode legar, ao mesmo tempo, a essas redes sociais um viés, colocar, né, estabelecer um viés ideológico de um governo, qualquer que seja ele, ao mesmo tempo, certo? E aí, de novo, é uma participação democrática, é uma discussão, que a gente sabe que é muito difícil, que deveria dar diretrizes para essa legislação, que, ao mesmo tempo, não pode, né, não pode ser nem, não pode deixar a decisão para essas empresas, mas também tem que ser do governo, mas com participação democrática, senão não adianta. Muito obrigado, professora. Eu acho que até pelo horário, Obrigado, Luiz, também pela pergunta. Falei muito, né? Não, tá. Nossa, foi ótimo. Acho que todo Falou mundo... pouco. Fala pouco, pois é. Eu acho que pela hora também, pela essa questão de tela, acho que a gente pode ficar por aqui. Professora, muito obrigado por ficar até essa hora, 2 horas aqui conversando com a gente. Foi muito produtivo, não só para a gente do grupo, para a gente que estuda Hannah Arendt, mas tenho certeza que para os curiosos e interessados na obra da Hannah Arendt também. Então, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Agradeço muito a você, Theo, pelo convite. Uma honra, viu? Falar com vocês, conversar com vocês sobre a obra da Arendt. Muito bom, agradeço a todos que fizeram perguntas. Muito obrigada. E se vocês quiserem trocar figurinha, pessoal aí da pesquisa, certo? E que realmente trocar figurinha, bater papo, sei lá, podem me mandar mensagem, né? O meu e-mail é adriananovais@usp.br. É fácil. Tá bom? Uma conversa, bate-papo, por favor, eu estou à disposição, tá bom? Bater papo mesmo. Tá? Um abraço a todos vocês, se cuidem, né? Firmes e fortes, certo? Lembrem que estamos num processo de desconstrução, mas em algum momento, esperamos, teremos que reconstruir, certo? Então é isso. Firmes, gente. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vamos finalizar aqui a gravação, Theo.